em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. E saíram foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava ao Senhor, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando Jesus em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. E Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora, e o poder das trevas dominando, controlando. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que fala sobre oração. Nós podemos ver aqui o modelo, o exemplo de Jesus. Em vários textos você encontra Jesus deixava a multidão e procurava um lugar para poder orar. Jesus e os discípulos saíam para orar. Jesus tinha esse relacionamento com o Pai. E Ele mesmo declarou: tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, eu recebo e ouço do Pai. Eu recebo do Pai, e o Pai tem me direcionado em tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço. Eu quero começar falando sobre um lugar. Um lugar. Esse texto nos mostra que, como de costume, Jesus e os discípulos iam até esse lugar, o Monte das Oliveiras. Também era chamado como monte, como lugar chamado Getsêmani, como um olival. Ou seja, era um lagar de azeite, uma prensa de azeite, era chamado também de jardim. Ou seja, em função de um hábito, em função de um costume, em função de uma rotina, eles tinham um lugar de oração. Tinham um lugar onde eles podiam sair do agito, sair do dia a dia, se afastar da multidão e ter ali um momento com Deus, um momento de súplica, um momento de adoração, um momento de louvor. Existia esse costume. Não era a primeira vez que os discípulos acompanhavam Jesus nesse tempo de oração.
Temos certeza que muitas vezes Jesus ia até mesmo sozinho, não só neste lugar, mas procurava outros lugares para se isolar, para se retirar do agito da rotina, para ter um tempo maior de comunhão e relacionamento com Deus Pai. Com Deus Pai. Um lugar para vigiar e um lugar para orar. Esse é o título da minha mensagem. Um lugar, vigiar e orar. Um lugar. Nós muitas vezes podemos ter alguns hábitos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Muitos são os nossos hábitos no nosso dia a dia, desde o momento que você levanta. E torna-se uma rotina diária, semanal, de repente cultural. Mas eu trouxe esse hábito lá dos meus pais, da minha avó. A minha avó já fazia isso. E nós temos esse hábito, esse costume. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas a disciplina, a decisão em parar e buscar a Deus, precisa tornar-se um costume e um hábito diário em nossas vidas. Por mais que você não tenha um lugar específico para orar. Aonde que está Deus? Nós precisamos vir à igreja, porque Deus está aqui na igreja. Deus está aqui nesse lugar. Esse lugar, a intensidade da presença de Deus é maior. Então nós temos que ir na igreja para orar. Deus está no monte. Não, lá no monte, a forma como Deus se manifesta, a forma como Deus se revela, é diferente. Não é o lugar em si. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A diferença é a motivação dos nossos corações, o porquê nós nos aproximamos de Deus. Qual é a motivação quando você levanta a tua voz e clama ao Senhor, adora ao Senhor, exalta ao Senhor, glorifica ao Senhor, pede ao Senhor, suplica ao Senhor? Nós nos reunimos aqui, não porque esse ambiente é um ambiente onde Deus está. Não, Deus está em todos os lugares. Mas como hábito, nós temos escolhido esse espaço, esse endereço, e preparamos esse ambiente para que juntos nós possamos oferecer as nossas súplicas e as nossas orações ao Senhor. E com um tempo também de comunhão e relacionamento uns com os outros. Com os irmãos, com os grupos familiares, com as pessoas que estão nos visitando. Isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso, e fazemos isso de todo o nosso coração. Fazemos isso de todo o nosso coração. Isso tornou-se um costume, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, um lugar aonde eles oravam, aonde eles ouviam a palavra de Deus, as palavras de Deus, a direção de Deus, Especificamente, nesse tempo, era a última reunião de oração com Jesus, nesse lugar. Era o último momento aonde Jesus estaria presente junto com seus discípulos. Nós não sabemos, nenhum texto nos diz que se os discípulos voltaram àquele lugar para orar. Nós não sabemos. Quem sabe, como era de costume, eles voltaram. Porque em função do desespero dele, depois que Jesus Cristo foi preso, eles fugiram, se esconderam, estavam com medo. Com certeza. O próprio traidor Judas já conhecia aquele lugar. Se você ver nos outros textos dos outros evangelhos, a Bíblia diz e destaca isso: Judas já conhecia aquele lugar, conhecia aquele cantinho de oração, conhecia aquele espaço onde eles tinham o costume e o hábito de orar, de buscar ao Senhor. O lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite. O processo para se fazer o azeite com as azeitonas, elas precisam ser prensadas, precisam ser trituradas.
E nós descrevemos através dessa leitura aqui, que Jesus estava com grande agonia na sua alma, até mesmo no seu físico, diante do momento que estava para se cumprir. Porque Deus já tinha preparado o seu coração e já tinha enviado até mesmo um anjo celestial para consolar, para confortar, porque a existência de Jesus tinha um propósito, a nossa salvação, a cruz. Só que Jesus, ele era homem como eu e como você. Ele sabia o que era o sofrimento da cruz. Ele já ouvia, já tinha conhecimento o que era ser crucificado. A agonia e a tristeza. E Jesus, triste, ele convida, ele chama, ele convoca as pessoas que estão próximas dele. Tenho passado por grande aflição, tenho passado por grande sofrimento. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Muitas vezes nós não precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós trabalhamos na capelania hospitalar aqui em Maringá. Gente, muitas vezes em determinadas situações de atendimento a pacientes ou para familiares, só a tua presença, sem você precisar falar nada, traz um consolo, uma paz ao coração daquelas pessoas. Muitas vezes nós não precisamos falar nada. O fato de não deixar aquela pessoa sozinha naquele momento tão difícil, o fato de estarmos ali presentes, sem precisar falar nada, traz alegria, consolo, paz, fé ao coração daquelas pessoas. E era isso que estava acontecendo. É isso que estava acontecendo. Jesus veio, convocou, pediu o apoio, ajuda para aquelas pessoas, para que pudessem ali naquele lugar, sabe, clamar a Deus juntos. E ele faz uma oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice que é? O cálice da crucificação, o cálice da morte, o cálice do sofrimento da cruz. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o texto, esse texto ele é rico em detalhes. Rico em detalhes. E diante da medicina, o fato dele ter, sabe, os seus poros terem saído sangue, era uma agonia da alma física, do sofrimento ali, daquele momento de uma tristeza tão grande, porque ele era homem, ao ponto de cair gotas de sangue. Gotas de sangue. Nós precisamos nos espelharmos em homens e mulheres de oração. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Nós precisamos nos espelharmos em modelos na palavra de Deus, de pessoas que eram íntimas de Deus. De tantos homens de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, nós estamos ensinando sobre a vida de oração de Jesus. Mas nós podemos ver também no Velho Testamento, Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Ele não via Deus face a face, ele ouvia Deus, ele conversava com Deus, ouvia a voz de Deus. Êxodo capítulo 33, nos diz o seguinte, Êxodo capítulo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação, Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até Moisés entrar, ele na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda.
E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A tenda do encontro é chamada também, a tenda da congregação. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de ouvir a voz de Deus. E isso gerava um temor em todo o povo de Israel. Quando Moisés se dirigia para a tenda, as pessoas ficavam à porta das suas tendas, olhando, visualizando a manifestação da presença de Deus naquele ambiente. E o próprio Deus se relacionava com eles. O próprio Deus se relacionava com eles. Em João capítulo 18, 1 e 2, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Moisés tinha a tenda da congregação, a tenda do encontro, e as pessoas sabiam disso. Jesus tinha o jardim de Getsêmani, o jardim, o Monte das Oliveiras, e as pessoas sabiam disso também. Nós precisamos criar hábitos de um relacionamento com Deus. Nós precisamos. É importante, de repente, que você tenha um espaço aonde você se retira, aonde você, você tem um tempo, precioso com Deus, em oração, em relacionamento com Ele, ao ponto de ouvir a sua voz, ao ponto de você clamar e Ele responder, ao ponto de você pedir e Ele responde às tuas súplicas, às tuas orações. Um lugar, nós precisamos criar hábitos, Nós conhecemos Maringá, como Maringá tem vários corredores, várias equipes de corrida. Você pega os parques de Maringá, as pessoas têm hábitos semanais, algumas diárias, 2, 3 vezes por semana, aonde num determinado lugar, aquela pessoa vai praticar a corrida, a caminhada. E aquilo eles fazem com uma alegria, com uma satisfação, até tornar-se um hábito, até aquilo ali tornar-se parte da sua vida. No começo, para nós que não estamos habituados, se eu for fazer uma caminhada hoje, eu não sei quantos quilômetros eu consigo correr, ou metros consigo correr. Eu não estou preparado para isso. O criar hábitos é uma decisão, uma escolha nossa. O criar hábitos espirituais em adorar a Deus, em orar, em ler a palavra de Deus, é uma decisão pessoal, individual, sua, minha. O parar aquilo que você está fazendo. Nós já pregamos alguns domingos anteriores sobre isso, o contexto de Marta e Maria, foi uma escolha de Maria. O contexto também de sermos dominados, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, através dos nossos hábitos, dos nossos relacionamentos com Deus. Muitas vezes a rotina no nosso dia a dia rouba o nosso tempo, rouba as nossas energias, e nós estamos cansados, exaustos, e muitas vezes não temos o hábito, ou não temos tempo para orarmos, para ouvirmos a voz de Deus. E no contexto aqui é citado o quê? Os discípulos. Os discípulos acompanharam Jesus ali, naquela oração. A Bíblia diz que eles estavam cansados. E Jesus se distanciou deles, e quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. A alma, o dia a dia, a semana, fez com que eles dormissem. Eu confesso a você, todas as vezes que nós tomamos uma decisão em ler a Bíblia ou orar,
não bate sono? Gente, é a primeira frase que você começa a ler, você já boceja. Vigília de oração. Irmãos, vamos fazer uma vigília de oração? Vamos. Vigília, mas quanto tempo que dura essa vigília? Nós temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. Sério, tudo isso? E a alma, sabe, ela reage a essas escolhas, a essas decisões. Porque isso não é hábito. Nós não temos o costume de orarmos tanto tempo. Nós não temos o costume e o hábito de orarmos, sabe, mais de 1 hora. É interessante que Jesus, ele declara aqui, vocês não puderam orar, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Eu me perguntei hoje, preparando essa mensagem, Deus, por que 1 hora? Por que Jesus coloca 1 hora? 1 hora. É difícil nós reservarmos 1 hora das nossas 24 horas para o Senhor em oração? É difícil ou não? É difícil ou não? Sim. Sim. É difícil. É difícil. Principalmente se nós deixarmos essas horas para a noite ou para a madrugada. Para a noite ou para a madrugada. Se vocês estiveram semana passada aqui, o Bill falou que tem um projeto no seu coração, no seu espírito, para ensinar os pastores a orarem. E aí eu fui conversar com ele sobre isso. E ele começou a compartilhar o hábito, a rotina e a vida de oração dele. Principalmente na madrugada. Que Deus o acorda, sabe aquele despertar assim, gostoso, sem peso. Ele levanta e tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus. Ao ponto, ele até citou, né? Ao ponto da Rose chegar e falar, olha, ore mais baixo, é madrugada, ore mais baixo. Hábito. Um lugar. E o texto fala também de vigiar, para nós sermos vigilantes. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quem estava tomado de pavor e de angústia? Quem? Jesus, o Filho de Deus, estava tomado de pavor e angústia. Meu irmão, muitas vezes os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, sabe, não nos afasta de Deus. Não nos afasta de Deus. Muito ao contrário, nos faz mais buscar a Deus, sabe, as respostas para tantas situações e circunstâncias que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, e principalmente de uma forma inesperada. E Jesus declara aqui o sentimento dele, o pavor dele, a angústia dele, e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiai comigo, fiquem aqui. Interessante que todos os discípulos foram. Todos os discípulos foram. Só Judas que apareceu depois, né? Ele se atrasou. Ele apareceu depois para prender Jesus. Mas os discípulos estavam lá. Daí a Bíblia diz que Jesus pegou aqui 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, deixou os demais discípulos aqui, e foi para frente com Pedro, Tiago e João. Depois deixou Pedro, Tiago e João aqui e foi mais para frente. Quando nós vemos no Velho Testamento o tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Se você fizer a Fateme, você vai conhecer as 3 partes. Quem já fez a Fateme? Qual que é a primeira parte? Qual que é a primeira parte do tabernáculo? Pátio. A segunda parte? Lugar santo. E a terceira parte? Santo dos Santos. Nos Santos dos Santos,
Quem tinha acesso ao Santo dos Santos? Só um sacerdote, uma vez ao ano, quando ele era sorteado para poder entrar e oferecer sacrifícios, oferecer adoração, louvor, oração ao Senhor ali, ao Santo dos Santos. E veja, um grupo ficou na primeira etapa, outro grupo, os 3 ficaram no lugar santo, e Jesus Cristo e Deus, Jesus Cristo como sacerdote, ele entrou nos santos dos santos, diante do Senhor, clamando a Deus, Pai, Abba, Pai, Paizinho. O que representa Jesus falando Abba, Pai, Paizinho? Intimidade, relacionamento. Ele já tinha estado ali outras vezes. Ele tinha acesso à presença de Deus. Era o próprio Filho de Deus. Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aquilo que o Senhor tem planejado, desde o início de todas as coisas, desde a criação de todas as coisas, aquilo que já estava escrito. E o projeto de Deus para Jesus, é que Jesus, como homem, sujeito às mesmas tentações, às mesmas dores, às mesmas angústias, como homem, Jesus Cristo venceu tudo, até mesmo a dor, até mesmo o sofrimento físico. E com um detalhe, não pecou, não pecou, não pecou. Voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vocês dormem? Nem uma hora vocês puderam estar comigo, ao meu lado, vigiando, orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é... Vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma vigília. Vamos orar, vamos orar. A carne é fraca. Passa 5 minutos, meu Deus, passou só 5 minutos. E o propósito dessa vigília até madrugada, e você já começa a sofrer com antecedência. E aí que o relógio não vai passar mesmo. E tantas situações que vêm sobre nós para nos, distrair, para nos distrair. Porque, vamos ser bem sinceros, qual que é o propósito de todas as coisas? Deus. E Deus decidiu se revelar a nós, se manifestar a nós. Hoje, o Santo dos Santos, o véu foi rasgado, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa de um pastor, você não precisa mais de um líder espiritual para ter acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso à presença de Deus. Em que momento? Em que momento? Em todo momento, quando você clama, Abba, Pai, Paizinho, Deus Pai, bom dia. Ele ouve, Ele responde, Ele sabe, Ele conhece. Quando você decide, entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está secreto, e teu Pai que te vê em secreto Quando você decide dentro do teu coração, do teu espírito, eu não vou gastar um tempo, eu vou oferecer um tempo de oração ao Senhor agora. Na mesa da sua cozinha, na sua cama deitado, no seu quarto com a porta fechada. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. E se alegra com isso. Vigiai e orai para que vocês não entreis em tentação. A alma estava extremamente triste, para que nós não caiamos em tentação.
Os discípulos foram tentados. Os discípulos foram tentados naquela noite, não só em função do cansaço físico, a falta de discernimento de que aquela seria a última vez que eles estariam reunidos com Jesus, que Jesus seria morto, Jesus seria preso, Jesus seria crucificado. E eles teriam que fugir, sair, fugir. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem, está traindo o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Os discípulos. E Jesus tinha acabado de falar: vigia e ora, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia e ora. Vocês não puderam vigiar comigo, não puderam orar comigo nem uma hora. Então a carne está no controle e no domínio de vocês. E de repente eles viram que Jesus seria preso. Jesus, nós vamos usar a espada. Nós podemos usar a espada. Nós podemos ir em defesa ao Senhor. Um deles nem perguntou. Um deles já saiu fazendo. Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Enquanto uns estavam perguntando para Jesus, o outro já saiu e foi lá e foi em defesa de Jesus. E cortou a orelha direita do sumo sacerdote. Cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, basta. E tocando-lhe a orelha, você pode imaginar isso? A orelha foi decepada, a orelha foi cortada, foi tirada do lugar. E Jesus tocando a orelha, aquele homem ficou curado. O sangue estancou, a orelha curou, sem cirurgia, sem anestesia. Obviamente que ele sentiu a dor da navalha, né? Mas de repente ele estava curado, Jesus fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque Jesus estava íntimo de Deus. Jesus estava ali num relacionamento íntimo de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Não é por espada, não é por violência, mas pelo meu espírito. A reação daqueles homens: chega, basta. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador, um bandido? Eu sempre estive com vocês e vocês estão vindo para cima de mim como se eu fosse um bandido? Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. A manifestação do poder das trevas estava nítido, porque Jesus Cristo não tinha vencido as trevas e o diabo ainda. Jesus venceu após a sua morte e ressurreição. Após a sua morte e ressurreição, os demônios estavam agindo, inclusive em Judas. Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Um dos discípulos de Jesus. Mas o que nós podemos ver aqui? Que aquela oportunidade que Jesus deu para os discípulos de orarem, de se encherem de Deus, de se encherem da presença de Deus, de se encherem da palavra de Deus. Eles não usufruíram, porque a sua alma estava viva. E qual foi o resultado disso? Eles fugiram. Vigiar, para que não entreis em tentação. Tiago capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é tentado, Deus Ele é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é vitorioso, Deus não tem inimigos. Não existe um equilíbrio de forças entre Satanás, Lúcifer e Deus. Lúcifer já está vencido. Lúcifer foi vencido na cruz do Calvário. O seu tempo está contado.
Em breve ele será destruído, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um de nós temos tentações em áreas diferentes da nossa vida. Em áreas diferentes da nossa vida. Se eu chego num ambiente, e alguém me oferece, de repente, uma bebida alcoólica. Pastor, você pode beber? Como? É pecado beber, né, pastor? Tem uma bebida, você pode beber. Meu irmão, eu posso beber, sabe por quê? Eu sou livre dessa tentação. A bebida não tem efeito nenhum sobre a minha vida. Eu chego para essa pessoa e digo, olha, eu posso dizer não para a tentação, a bebida. Mas você não pode dizer não para a bebida, porque você depende dessa bebida. Você percebe a diferença? Eu nunca fui dependente químico, eu nunca, sabe, não bebo. A bebida não faz parte da minha vida, do meu dia a dia, não faz. Eu não tenho dificuldade nenhuma, sabe, em tomar um gole de alguma bebida. Agora, eu tenho controle, porque o problema não é a bebida, o problema é o excesso da bebida. O problema não é a bebida, o problema é o excesso da bebida. Onde muitas vezes as pessoas começam com o quê? Com pequenas doses. O alcoólatra, que é alcoólatra, ele já começou tomando uma garrafa de velho barreiro? Não. Começou numa festinha, ficou bêbado pela primeira vez e tal, e aquilo começou a fazer parte, até que aquilo exerce domínio e controle sobre ele. O cigarro é a mesma coisa. Alguém pode chegar para mim, tragar e soltar fumaça no meu rosto. Aquilo não vai fazer efeito nenhum. Eu vou querer fumar. Não. Mas uma pessoa que já fumou há anos e tudo mais e tal, ela vai ser tentada de acordo com a sua própria cobiça. Isso em tantas outras áreas da nossa vida. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque. Não brinque com a tentação. Não brinque com a satisfação. Não brinque com o prazer. Não brinque com a cobiça. Isso atrai e seduz. Isso te atrai e te seduz. Entre a tentação e o pecado, Deus te dá a válvula de escape. Entre a tentação e o pecado, Deus te dá a válvula de escape. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Nenhuma tentação, Deus está conosco. Mas foge disso. Foge desses pensamentos. Foge disso. O pecado não tem mais domínio sobre você. Mas quem é que tenta? O diabo. E ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo vem para nos dar vida e vida em abundância. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. As atrações, os pensamentos, a cobiça, aquilo que você coloca diante dos teus olhos, isso te atrai, isso te seduz, isso dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Um lugar, vigiar e orar. Oração. Oração é relacionamento, oração é intimidade, oração é relacionamento com Deus, oração é ouvir Deus, oração é se relacionar com Deus, oração é intimidade com Deus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós já lemos aqui, 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e ali disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, seus 2 filhos, Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Jesus Cristo, mesmo vendo o desânimo, o sono dos seus discípulos, Jesus orou, Jesus clamou, Jesus pediu ao Pai. Pediu ao Pai. E naquele momento, quando Jesus estava sendo preso, Jesus mesmo declara: ei, se eu clamar a Deus agora, Deus mandará anjos dos céus para me proteger. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja morto, que eu seja crucificado. Ele estava num relacionamento íntimo e pessoal com Deus e sabia do propósito da sua existência e da sua morte, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Quando nós pensamos em oração, intimidade, existe um nível. Como que você mede? Qual é a régua que você mede a tua intimidade e o teu relacionamento com Deus? Nós temos propósitos, nós temos alvos, nós temos uma missão como igreja: salvar vidas e formar líderes. Nós temos sonhos com relação a Maringá, com relação ao Paraná, com relação ao Brasil. Temos sonhos, e queremos alcançar isso. Nós temos projetos na sua empresa, projetos de compra, projetos de venda, projetos de casamento, projetos familiares, projetos de criação dos filhos. Nós nos preparamos para isso em todas as áreas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que adianta todos esses projetos que são relacionados a esse mundo, a essa terra, se a presença de Deus não estiver conosco? Se a presença de Deus não estiver conosco, o que vão ser esses projetos? Você vai conquistar, você vai alcançar, e aquele vazio vai permanecer no seu coração. Ah não, já conquistei isso, agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Agora eu quero... E nunca vai te satisfazer. Nunca vai se satisfazer. Em determinado momento, na vida de Moisés estava 40 dias e 40 noites na presença de Deus, no Monte Sinai. Josué estava um pouquinho abaixo, olha só, interessante. E os demais estavam no pátio, não tinham acesso, não podiam nem tocar na montanha, senão morria. Santo dos Santos, lugar santo, e o pátio. E Moisés estava no Santos dos Santos. 40 dias e 40 noites. Lembra quando nós falamos do jejum? Ele estava em jejum. A sua natureza, sabe quem você é. Enfim. E de repente, ouve-se no arraial festa, música. E Moisés fala: olha, não é de guerra, né? Não é de vitória, não é de guerra, é festa, é festa. E Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, desça. O povo se distanciou, o povo se corrompeu. E Moisés tinha nas mãos as tábuas da lei, esculpida e criada por... O que era isso? Nós não fazemos ideia do que seja isso. Porque depois Moisés fez a mesma, só que Deus falou: agora você vai fazer. Você vai criar essa pedra e você vai esculpir essa pedra e você vai escrever nessa pedra. Mas a primeira pedra foi criada por Deus, Deus criou com seu dedo de fogo, sei lá, Deus veio e desenhou as letras de Deus, a caligrafia de Deus, é Deus. E quem é que viu aquilo? Quem é que recebeu aquilo? Um homem, Moisés. Um homem, Moisés.
E o povo chega para Arão e fala: Arão, Moisés está demorando muito, morreu lá. Governe você sobre nós. Ou melhor, vamos fazer um ídolo, vamos fazer uma idolatria, vamos fazer um bezerro de ouro. E assim nós teremos deuses que nos guiem, deuses que falem conosco, deuses que, meu Deus, depois de tudo que o povo de Israel passou, vendo a coluna de fogo, vendo a fumaça, descendo sobre o tabernáculo, falando com Moisés, Deus falando com Moisés face a face. E Arão, por outro lado, eu posso liderar esse povo, se Moisés não está aí. Até agora eu fui a própria boca de Moisés, então eu sei tudo o que fazer. Então vem cá, então me trago então, dinheiro, me trago recursos financeiros, me trago aí as suas alianças, as suas correntes, os seus ouros, e vamos construir um bezerro. E foi isso que foi feito. Um bezerro de ouro. E quando Moisés chega, a Bíblia diz que ele ficou irado. Ele ficou irado e quebrou as tábuas que Deus tinha esculpido. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas morreram ao fio da espada. Moisés traçou uma régua, quem está comigo e quem está com Deus, deu um passinho à frente, e uma tribo de Levi todinha foi até Moisés, e essa tribo de Levi matou 3.000 pessoas naquele dia. Idólatras, pessoas que se corromperam, pessoas que, se distanciaram, negligenciaram a presença de Deus, negligenciaram a manifestação da presença de Deus, negligenciaram a manifestação da presença de Deus. E daí Deus chega assim para ele: Moisés, é o seguinte, eu quero agora uma sugestão. Eu vou matar todo esse povo agora, eu vou destruir todo esse povo agora, e vou fazer de você uma grande nação. Vamos começar do zero. E Moisés: yes, concordo com o senhor, esse povo é de dura serviço. Não, Moisés vai em defesa do povo. Deus, não faça isso. O Senhor tirou esse povo com a mão forte do Egito. As nações sabem disso, que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquela sugestão, voltou atrás. E aí Deus dá uma outra sugestão: Moisés, é o seguinte, eu vou enviar um anjo do céu, eu vou enviar um instrumento de Deus, e esse anjo vai te acompanhar. E eu estou saindo de cena, eu não estarei mais com você e não estarei mais com esse povo. E aí Moisés se desespera. Deus, o que adianta eu levar esse povo para a terra prometida? O que adianta ter uma terra que mana leite e mel? O que adianta ter todo o ouro do Egito? O que adianta ter toda a riqueza? O que adianta ter uma casa própria, um carro 0 quilômetro? O que adianta esses bens materiais se a tua presença não for comigo? Nada disso tem valor. O propósito de alcançarmos a terra prometida, o propósito de alcançarmos a herança que o Senhor declarou a Abraão, Isaque e Jacó, nada disso tem valor se a tua presença não estiver conosco. Se a tua presença não estiver conosco, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos nos mover daqui. Eu não vou me mover daqui. Eu não vou me movimentar. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu não vou tomar nenhuma escolha. Eu não vou fazer nada se o Senhor não estiver comigo, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor. Que a razão da nossa existência, não são os nossos alvos, o nosso ministério, a nossa denominação, a nossa igreja, o crescimento, a cidade. É a presença de Deus. Tira a presença de Deus de você. Tira a presença de Deus de mim. O que sobra? Para nós que já experimentamos de um Deus amoroso, de um Deus poderoso.
de um Deus que é Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero a tua vontade, Senhor. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos projetos que o Senhor estabeleceu para mim, eu abro mão do meu chamado, eu abro mão do meu ministério, abro mão da minha família, eu abro mão de tudo, Senhor, se a tua presença não for comigo. Se a tua presença não for comigo. Êxodo 33. Você está recebendo essa palavra? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Deus, eu quero o teu caminho, eu quero conhecer o Senhor. Deus, eu quero encontrar graças diante do Senhor. Como é que Deus nos vê? Se Deus tivesse que falar algo a nosso respeito, da tua intimidade, da minha intimidade com Ele, como qual o relatório que Deus daria? Qual o testemunho que Deus daria do nosso relacionamento com Deus? E o texto continua: para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo, Senhor. Essa nação, essas pessoas, é o teu povo, Senhor. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O que os discípulos estavam fazendo no monte, no jardim de Getsêmani, descansando? Mas não era tempo, não era esse descanso que o texto está dizendo. É o descanso da confiança, é o descanso da fé, é o descanso do poder, é o descanso de nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Não existe dúvida nos nossos corações com relação a quem é o teu Deus. Nenhuma situação, nenhuma circunstância vai me abater, vai me entristecer, porque Deus é Deus, Deus é Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. É esse o nosso descanso. Descansarmos na sua palavra, descansarmos nas suas promessas, descansarmos nos seus braços, descansarmos na sua provisão, descansarmos no seu sustento, descansarmos no seu consolo, descansarmos na sua palavra. É isso o descanso. Eu te darei descanso, Moisés. Então ele lhe disse: Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir este lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Não é por causa da tua presença conosco que nós somos diferentes de todos os povos da terra, somos conhecidos da face da terra como filhos de Deus, como filhos de Deus, como o povo mais feliz da terra, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus. Como Deus vê o relacionamento com Moisés. Olha o que Deus fala da intimidade de Moisés com ele. Olha como Deus fala. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem é Miriam e Arão? Os irmãos de Moisés. O braço direito de Moisés. A própria boca de Moisés. Num determinado momento, Deus chama Moisés, e Moisés tinha dificuldade. Uma fala pesada. Daí, Moisés, é o seguinte, eu vou levar Arão vai falar por você. E Arão era a própria boca de Moisés. Moisés era a boca de Deus, Moisés falava e ouvia Deus, e Arão repassava para o povo. Então era uma pessoa que estava ao lado de Moisés. E Miriam e Arão começou a falar mal, se levantou contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita.
Moisés tomou uma decisão, foi lá e casou-se com uma determinada mulher. Os irmãos não concordaram, e por não concordar com aquela decisão, saíram falando mal de Moisés. Saíram caluniando Moisés. Saíram falando mentiras de Moisés. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Chegaram para o povo: ei, gente, é o seguinte, será que Deus só usa Moisés? Será que vocês só estão ouvindo Moisés? Eu tenho falado com vocês também, eu tenho estado com vocês também, eu toquei a vida de vocês também. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, o que foi aquela ira que ele quebrou a tábua então? O que foi aquela explosão? Era o homem mais manso da terra. O homem conhecido como o homem mais manso da terra. Era o varão muito manso. Logo o Senhor, versículo 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três, da tenda da congregação. Quem podia entrar na tenda da congregação? Só os sacerdotes. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Agora Deus vai começar a falar de Moisés, do relacionamento de oração, do relacionamento de Moisés com Deus. Deus vai testemunhar, Deus vai falar de Moisés para Miriam e Arão. Quem é Moisés para Deus? O que representa Moisés para Deus? Deus vai falar de Moisés para Arão e para Miriam. Lembrando que Arão e Miriam eram profetas. O que é um profeta? Você fala da parte de Deus aos homens. Você é um canal, um instrumento de Deus, da parte de Deus aos homens. Isso é o profeta. O homem vai lá, Arão e Miriam ouviam a voz de Deus, ouviam Deus, por sinais, por prodígios, por maravilhas. Deus se revelava a eles de várias formas, por sonhos, por revelação. E eles eram esse canal, e eles iam e falavam com o povo. E agora Deus falando de Moisés para Arão e Miriam. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Vocês como profetas, eu falo com vocês com visões e com sonhos. E vocês falam de mim para as pessoas. E o texto continua: não é assim com o meu servo Moisés. A forma como eu falo e me relaciono com Moisés não é como eu me relaciono com vocês, Miriam e Arão, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O que vocês estão fazendo? Vocês não têm temor de falar contra o ungido do Senhor, falar contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E nós sabemos o contexto aqui. O contexto aqui. Quando Moisés viu aquilo lá, Moisés chega na presença de Deus e fala com Deus: Deus, tem misericórdia de Arão e tem misericórdia de Miriam. Deus, não permita essa maldição, não permita, tire, Senhor, essa lepra deles. Moisés intercede por eles. E Deus chega para Moisés e fala: tá bom, é o seguinte, eu vou deixar ela com uma semana só com essa lepra. Uma semana só. Ela não vai poder estar mais no meio do arraial, ela vai ter que sair fora do arraial, vai ficar sozinha fora do arraial, que os leprosos ficavam isolados, não podiam ficar de uma maneira social, familiar. Ela vai ficar uma semana com essa lepra. Uma semana com essa lepra. Uma semana com essa lepra. E depois ela foi curada.
E depois ela foi curada. O relacionamento de Moisés, a intimidade de Moisés com Deus, é o mesmo Deus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso ao lugar santo, você tem acesso à presença de Deus. Para concluir, qual o melhor lugar para estarmos? Qual o melhor lugar para estarmos? A presença de Deus, a presença de Deus. Se a tua presença não estiver conosco, Senhor, não vale a pena nos movermos, não vale a pena nos movermos. Se a tua presença não estiver conosco, intimidade e relacionamento com Deus, é isso que importa, é isso que vale a pena. 1 Coríntios 10, 12, 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, é poderoso, é amoroso, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus não vai colocar algo em você que você não possa suportar. Deus é amor, Deus Ele é amor, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso futuro está nas mãos dEle, mas Ele quer um relacionamento íntimo conosco, através da oração, através do relacionamento. E por último, Êxodo 33, a partir do versículo 17 até o versículo 23, Êxodo 33, 17 a 23, estaremos encerrando. Equipe de louvor, por gentileza. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, Deus deu o livramento para o povo de Israel, teve misericórdia do povo de Israel, e Moisés faz um pedido aqui ao Senhor. Deus, eu tenho falado contigo, eu tenho estado contigo face a face, eu ouço a tua voz, o Senhor ouve a minha voz. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ver com os meus olhos a tua glória, a tua glória. E Moisés faz um pedido grande, eu quero ver a tua glória. Então ele disse: rogo-te que mostres a tua glória. Respondeu-lhe Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Eis aqui o quê? Eis aqui o quê? Um lugar. Um lugar junto de quem? Quem Ele convida? Eu, você. Esse lugar já existia no Jardim do Éden. Deus, na virada da tarde, vinha e se relacionava com Adão. Neste lugar que nós vimos, o lugar da justiça, o estado perfeito. O estado perfeito. Não existia injustiça, não existia pecado. E Adão se relacionava com Deus tete a tete, tete a tete, tete a tete. E a partir do pecado, ninguém mais pôde ver a Deus. Mas Deus chega para Moisés e fala: cara, você está comigo, eu estou contigo. Eu vou permitir que você veja toda a minha bondade. E eu tenho um lugar reservado para você. Eu tenho um lugar reservado para você. Não me poderás ver, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, uma fresta, uma penha. Quando passar a minha glória, eu porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A razão de estarmos aqui
a razão do teu louvor, da tua adoração, a razão da tua música, a razão dos teus acordes, a razão da tua fala, a razão dos teus... é Deus. Tira a presença de Deus desse culto. Tira a presença de Deus desse culto. Não vale a pena nós vivermos. Não vale a pena nós vivermos. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Existe um lugar. É uma decisão sua, porque Ele já preparou esse lugar. Ele já declarou: eu tenho um lugar ao meu lado para você. E eu vou me revelar a você. Vou revelar a minha bondade. Vou revelar o meu projeto. Vou revelar os meus planos. Eu vou me revelar a você. Eu desejo me revelar a você. Se você assim desejar. Cuide. Vigia. Vigia. Esteja vigilante. Não brinque com as tentações do diabo. O diabo quer te derrubar. O diabo quer te afligir. O diabo quer te entristecer. O diabo quer tirar a tua esperança. O diabo quer tirar a tua fé. O diabo quer te afastar da noiva de Cristo. O diabo quer que você deixe de congregar. Deixe de congregar. Existe um lugar. O Senhor está esperando a sua oração. Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus. Ele morreu. Ferido e desprezado. Ele concluiu a obra. Não abriu a sua boca. E foi por amor a mim, e foi por amor a você. Morreu por meu pecado. Os seus pecados foram tirados. Cordeiro mudo. Ele não reagiu. Ele não falou nada. Sobre os seus ombros. Ele sofreu calado. Todo pecado. A minha morte, os meus pecados. Ele levou sobre si. Precioso sangue limpou minha culpa. Não existe mais nenhuma condenação Perdoado. para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Precioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele e desprezada foi Jesus, Jesus. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre.
desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Declare: ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Jesus, você pode aplaudir a Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão aguardando você. Tem um lugar. Tem um lugar. Tem um lugar. Tem um lugar para você. Decida. Decida. Decida ouvir a voz de Deus. Decida adorar ao Senhor. Decida tomar esse lugar. Esse lugar é meu. Deus, esse lugar é meu. Lambano, eu recebo. Eu recebo, eu recebo. Eu recebo. Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir e receber a Tua palavra. Eu quero declarar, essa semente caiu em solo fértil, em solo bom, e o inferno, o diabo não vai roubar essa semente. O Senhor dará o crescimento no coração de cada um de nós. De cada um de nós. Queremos declarar de todo o nosso coração que nós amamos o Senhor. Deus, 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 o Senhor é único. Não existe outro Deus. Não existe deuses. Não existe deuses. Nós adoramos somente ao Senhor. Ao Senhor. Cremos em Ti, Jesus Cristo, Salvador. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por ter realizado a vontade do Pai. Obrigado por ter sofrido por nós. O Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado, Jesus. Ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por ter sido enviado. Espírito Santo, domina, tome o controle. Tome o controle das nossas vidas, da nossa mente, do nosso corpo. Espírito Santo, nós somos seus. O Senhor habita em nós. Obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz, que penetra, que divide a alma, espírito, divide. Obrigado. Obrigado pela igreja. Obrigado pelas pessoas. Não tem como estarmos sozinhos, Senhor. Obrigado pela nossa cobertura espiritual. Obrigado pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso muito obrigado. E Deus, nós vamos tomar posse desse lugar. Nós estaremos nesse lugar contigo, Senhor. Nessa semana estaremos experimentando disso. Estaremos experimentando disso, Senhor. Porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está em todos os lugares. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?
Declare conosco que Ele é o Rei. Bem forte agora.